Aí, Jaque, estás me ouvindo E bem? aí, tô ouvindo sim, deixa eu só apoiar aqui, que não vai dar para a Tá, gente fazer inclinadinho, né? Mas tá, rapidinho. tá todo mundo Tá bom ouvindo assim? e a gente. Dá um ok aí se vocês estão vendo eu. Agora. Pronto? É, boa tarde, gente. Primeiro eu gostaria de agradecer a Jaque por possibilitar essa acessibilidade. Para mim, estou estudando para ser professora. É até emocionante ter um momento, vai ser um momento de troca, de formação entre nós, que tem acessibilidade, né? Que é algo ainda que não é garantido de forma universal e integral. E agradecer também, olha, agradecer também a todo mundo que compõe o coletivo de negritude, né? Hoje é um dia, como todos os dias, em que estivemos no mandato municipal do PSOL, coordenado pelo vereador Ivan Moraes, né? Hoje é um dia, assim como todos os dias, em que a gente ocupa, né? Em que a gente conquista os nossos espaços, em que a gente traz todo o acúmulo organizativo, teórico, de ação concreta que a gente tem, né? Que não é só da nossa militância individualmente, mas de toda uma coletividade, né? E aí, em especial, do movimento negro organizado e do movimento de mulheres negras. E aí, hoje a gente está ocupando durante todo o dia o Instagram de Ivan, né, entrando nessa onda positiva em que várias intelectuais, vários militantes negros e negras estão ocupando o Instagram dos companheiros e companheiras, muitas vezes brancos, que estão nesse espaço de poder, né? E aí a gente junto vai estar aqui, né, como a gente já começou hoje mais cedo, trazendo conteúdos, né, referências sobre de leitura, sobre encarceramento da gente, da nossa juventude negra, periférica, e também indicações e referências de organizações, redes e articulações que estão cotidianamente combatendo o racismo, né, e o encarceramento em massa. E aí, a gente escolheu o dia de hoje para fazer essa ocupação, né? Israel, Maiara, Santana, Israel Sá, Aida, João, Ângela, Juliana, né, que já compôs também o coletivo, é, Catarina, Gilmara, Gabriel, Flávios, né? Todos que já passaram e estão no coletivo de negritude desse mandato. Né? E aí, antes de entrar no assunto, né, a gente escolheu esse dia 20 de junho para apresentar um projeto de lei na Câmara Municipal do Recife. O projeto de lei é um projeto que a gente escreve e argumenta, né, um projeto de lei para instituir um dia municipal no calendário municipal. Né? E aí lá a gente argumenta, né, e traz informações sobre o porquê a gente tem uma lei ter no dia 20 de junho o Dia Municipal contra o Encarceramento da Juventude Negra. Né? O dia 20 de junho é em alusão ao companheiro negro jovem Rafael Braga, né, que é um companheiro que vivia em situação de rua, né, e que naquele período das jornadas de junho, daquelas lutas em que a gente ocupou as ruas, Rafael foi preso de forma arbitrária pela polícia porque estava com materiais de limpeza, né? E Rafael é um, né, dos poucos, né, que foram presos dentro daquele período, né? E por que Rafael ser preso, né?
Rafael, assim como nós, passa por esse processo de criminalização da nossa raça, criminalização da nossa condição econômica e social de classe. Né? Então, uma pessoa em situação de rua, uma pessoa negra em situação de rua, está cotidianamente submetida a violências. Rafael foi preso, né, em alusão a esse dia violento, em homenagem a ele também, a gente instituiu esse dia. E falando do coletivo de negritude, né, que é o espaço, né, que a gente constituiu no mandato, acredito que a partir de 2017, do segundo ano do mandato, a gente constituiu o coletivo de negritude como um espaço de auto-organização das negras e negros do mandato. E aí, vou falar já com geral aqui. Como espaço de auto-organização das negras e negros do mandato que estão organizados nesse espaço, né? E por que a gente constitui um coletivo de negritude dentro de um mandato de esquerda, dentro de um partido socialista, dentro de uma Câmara Municipal de Vereadores? Né? Porque a gente aprendeu historicamente que a única forma da gente responder às violências que a gente sofre é se auto-organizando. E não seria diferente dentro do mandato, dentro do partido, dentro da Câmara Municipal, que é uma Câmara Municipal majoritariamente branca, né? São homens mais velhos, né, que já estão nesse ciclo de política tradicional. Se vocês forem entrar na Câmara, inclusive já façam um convite, vão à Câmara Municipal, visitem o gabinete da gente. Se vocês olharem lá o quadro de presidentes e presidentes da Câmara Municipal, vocês vão ver que é uma maioria de homens brancos, né? E aí a gente se organiza nesse sentido dentro do mandato, tendo como princípio, não só princípio abstrato, né, do antirracismo, mas metodológico, prático, né, o antirracismo, o anticlassismo, né, o combate a qualquer forma de exploração e opressão vai dar base, sustento para a nossa ação, no cotidiano, na militância e na formulação, elaboração, fiscalização e avaliação de políticas públicas. Né? Muitos dos nossos direitos garantidos constitucionalmente não chegam para nós porque a ideologia racista, a ideologia do racismo, ela é defensora, né, das políticas públicas. Só a gente lá dentro, organizado e também organizado aqui fora, é que a gente vai ter condições de formular esse fato dos contextos. Esse é o coletivo de negros, né? Maiara, Yasmin, deixa eu tentar desligar meu microfone, tá? Só um minutinho. Tu sabe como desliga? Eu não estou conseguindo. Nega, eu não sei se tem essa opção no ao vivo da live. Eu não desconheço essa opção. Segue o baile. E esse é o coletivo de negritude. E eu sou integrante desse coletivo, né? Sou Yasmin Alves. Tem uma descrição aí resumida minha no feed, né? Tenho 23 anos, comecei a militar de forma organizada, né? A partir do PSOL, da Fórum de Mulheres de Pernambuco, o Afoxela Finhoió, né? O meu próprio terreiro, são espaços que me ensinam a como viver em sociedade de maneira respeitosa, né? Sem precisar que eu oprima ou explore, né? Até porque estruturalmente eu não estou nesse lugar. E sou estudante de licenciatura em Ciências Sociais na Federal. E dando continuidade, né, ao trabalho do coletivo de negritude
que é o Dia Municipal contra o Encarceramento da Jaque. Beth está falando. Jaque. Eu afastei. Dá para ver agora? Tá. Eu estou vendo. Dá para ver? E a partir desse coletivo de negritude, né, da atuação conjunta do mandato, a gente conseguiu aprovar essa lei de Dia Municipal contra o Encarceramento da Juventude Negra, e a gente também realizou uma sessão solene, que é um dos instrumentos que a gente tem dentro da Câmara, né? A gente fez uma solene, que a gente organizou junto com o coletivo Pão e Pinta, junto com Yane Mendes, junto com os coletivos que constituem e fazem parte do GT, Vida da Juventude Negra, que é um grupo de trabalho, né, em que todas as pessoas negras que estão aqui assistindo, todas as pessoas organizadas, são bem-vindas, e as pessoas também que não estão organizadas no movimento, não são negras, são bem-vindas para contribuir nesse processo, divulgando, compartilhando, sugerindo e aprendendo com a gente, né? E a gente construiu essa sessão solene dentro da Câmara, e eu acho que é simbolicamente muito relevante, e não só simbolicamente, é muito concreto. Jovens como a gente tá dentro da Câmara, sentando lá para discutir encarceramento, que aqueles políticos, majoritariamente políticos que estão lá, são responsáveis também pelo nosso encarceramento, pelo nosso não acesso a direitos. Então, foi importante para a gente construir essa sessão solene e ter aprovado esse dia municipal, que serve como referência para que não só o PSOL, mas todo partido interessado e a organização leve para os seus municípios, né, a necessidade da gente instituir mecanismos, né, de combate ao encarceramento da gente, de combate ao racismo. A gente vai apresentar ao longo das falas, né? Eu sou a primeira, depois vem João Simões, depois vem Jael Sá. Mas a gente, além de sessões solenes, projetos de lei, a gente também atuou nesse período e realizou materiais informativos, né? E aí, Maiara, inclusive, nossa designer, trabalha com audiovisual no mandato, é grande responsável pela beleza desse material, né? A gente tem um primeiro negrito que é datado em novembro de 2019. Esse negrito, ele surge no contexto em que a vereadora Michelle Collins, que é presidenta da Comissão de Direitos Humanos, fez publicações dizendo que Iemanjá nos amaldiçoa, né? E como é que pode uma representante parlamentar da nossa população, e quando eu falo nossa população, inclui nós, povos de terreiro, pode, né, ter a capacidade de dizer que Iemanjá nos amaldiçoa, né? O racismo religioso atuando, né? E aí, esse foi um dos instrumentos que a gente construiu para informar e formar as pessoas a respeito não só do racismo religioso, mas da nossa história enquanto povo de terreiro, né? Esse material vocês podem encontrar no site do Mandato. Lá tem uma aba específica do Coletivo de Negritude em que vocês acessam os nossos materiais, né? Esses materiais a gente trabalha com eles nos bairros, com os companheiros das organizações. O segundo material que a gente fez foi em novembro, o segundo, né? Novembro de 2019, segunda edição. E é sobre nosso genocídio, né? O genocídio da nossa juventude negra. E aí, na capa, a gente combinamos de não morrer, que é um trecho, né, da escrita da escritora intelectual São Evaristo. Nele, a gente também traz dados, né, numéricos, históricos, sobre o nosso genocídio. Então, por exemplo, o que traz aqui dentro? O nome disso é genocídio. Extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso,
O genocídio do povo negro não é obra do acaso. Vem da escravização dos corpos das pessoas negras vindas da África. Esse processo tem tudo a ver com o sistema capitalista, responsável por explorar mulheres e homens. É algo pensado, organizado e financiado pelas estruturas do poder, né? E dentro desse genocídio, o nosso encarceramento entra como um sistema criminal, penal, seletivo, né? Em que a nossa raça é o fator determinante, né? A raça é o fator determinante de quem tem condições ou não de pagar uma fiança para ser liberta, e quem tem condições, inclusive, de argumentar, né? De ter um direito ao argumento, porque as abordagens policiais são feitas com a gente e não nos dão tempo de resposta. E muitas vezes não nos dão tempo nem de respirar, né? Um outro material que a gente fez que tem a ver com essa discussão de hoje é o Fique Suave, que é uma cartilha de redução de danos e direitos dos usuários de drogas. Eu vou falar um pouco já sobre isso. Então, a primeira cartilha, né, de povos de terreiro que a gente fez contra o racismo religioso, né, em que a gente constituiu também o GT Laroyer, que é um GT que a gente está o mandato e companheiras de terreiro. E a gente construiu esse, né, um coletivo de juristas negras, com o Conselho Político do Mandato, a tenda de Umbanda e Caridade Caboclo Fecheiro, o PSOL, o coletivo Cabelaço, a União de Afoxés de Pernambuco, o Afoxé Lafinhoió e o terreiro Ilê Axé Orixalá Talabi. O segundo negrito, genocídio, sobre genocídio, a gente construiu com o Conselho Político do Mandato, o Afronte, o Enegrecer, o Cores do Amanhã, o Círculo Palmarindo, o Fojunep, a Articulação Nacional de Negras Jovens Feministas, o Centro de Comunicação e Juventude, o Coletivo Pão em Quinta e a cartilha Fique Suave. Foi uma cartilha que foi, inclusive, distribuída, né? Serve para a formação dos processos da Marcha Negra ou da Marcha da Maconha. Participaram da construção desta cartilha de redução de danos Beto Figueroa, Eduarda Nunes, Fábio Melo, Felipe Cavalcante, Ingrid Farias, Jorge Cavalcante, Ju Trevas, Juliana Vitorino, Maria Helena, Natália Mesquita, Otávio Rego, Priscila Gadelha, Rodrigo Cariri, Thaís e Tiago Gerorrão. É importante, gente, a gente citar quem construiu isso com a gente, porque essas demandas vêm dos nossos movimentos, né? E o papel do mandato é justamente ser esse canal de diálogo e de... Enfim, o parlamento, para a gente que é socialista, de esquerda, e combate o capitalismo e o racismo, o parlamento é mais um instrumento de fortalecimento das nossas demandas e das nossas lutas. Né? A gente sabe que apenas por ele a gente não vai conseguir superar o nosso problema. Então é importante a gente estar citando quem está construindo esse processo com a gente. Aida, me ajuda no tempo, vice? Queria agradecer as pessoas, aqui está aparecendo que temos 21 pessoas assistindo. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo, está acompanhando. A gente vai ter live até 6 horas da tarde. Dando continuidade à discussão sobre encarceramento, eu queria trazer um rap, porque a gente acredita que as culturas populares, as culturas negras, as culturas que a gente produz são um elemento constitutivo na nossa organização política e na nossa felicidade, né? No nosso despertar para a consciência.
Então, eu não consigo fazer luta sem tratar com a música, tratar com a arte, tratar com a cultura. E é por essa potencialidade que a nossa arte, que a nossa cultura popular e negra tem, e quando os governos fascistas, antidemocráticos, autoritários, racistas assumem maior poder, é por isso que eles direcionam maior, né, interrompimento do nosso trabalho, maior criminalização do nosso trabalho, que não vem de hoje, né? E aí eu vou botar um trecho de um rap, que é de Eduardo Tadeu, que é um companheiro de São Paulo, né? Um companheiro que tem 44 anos, faz direito, escreveu um livro que é intitulado A Guerra Não Declarada na Visão de um Favelado. Né? Foi um livro lançado em 2012, eu ainda não li, vou pegar emprestado com o companheiro Henrique Brandão. E assim como o Eduardo Tadeu, a gente tem vários compositores, rappers, intelectuais aqui. Um exemplo é o Marolas Fio, na comunidade do Bode, no Pina, Bione, né? Então, são rappers locais que a gente pode estar conhecendo melhor. Mas eu peguei esse trecho, né, desse é como se fosse um monólogo, né, de Eduardo, e o título é Estamos Mortos. E escolhi esse trecho porque ele fala bem sobre encarceramento. Vou botar aqui, tá, Jaque? Façam assim, tá, gente? Por favor, se vocês escutarem bem a música. De ter opção de crescer profissionalmente, intelectualmente, de não ser metralhado pela polícia, de não ser torturado num sistema prisional puramente vingativo, enquanto não pudermos impedir o genocídio, racismo, alienação, aprisionamento em massa, pobreza extrema e anulação social, não passaremos de cadáveres que respiram. Meus pêsames para todos nós que vegetamos no necrotério dos vivos. Eu vou ler esse trecho. Ele diz assim: viver é ter a opção de crescer profissionalmente e intelectualmente, de não ser metralhado pela polícia, de não ser torturado no sistema prisional puramente vingativo. Enquanto não pudermos impedir o genocídio, racismo, alienação, o aprisionamento em massa, a pobreza extrema e a anulação social, não passaremos de cadáveres que respiram. Meus pêsames para todos nós que vegetamos no necrotério. O trecho desse rapper, né, de Eduardo Tadeu, ele traz isso, né? Como é que a gente vai conseguir produzir profissionalmente, intelectualmente, dentro de um sistema que não garante nossos direitos básicos, né, como acesso à água, como acesso à comunicação, acesso à transparência de dados, de informações, né, acesso à cultura, acesso a tudo, né, que vocês já sabem. Como é que a gente vai conseguir produzir dessa forma? E para intensificar isso, como é que a gente vai fazer isso se a gente vive historicamente um processo em que a gente é criminalizado pela nossa cor, né, pelo nosso território, né? E é preciso lembrar que isso é histórico. Desde o período colonial, a gente tem uma separação, né, desde o processo de vinda da gente para cá, né, dos nossos ancestrais, das pessoas negras que foram escravizadas, milhões e milhões. Então, desde a colônia, a gente tem essa separação, né, de quem tem direitos e quem não tem, quem deve ter direitos e quem não deve ter direitos. Né? Isso se perpetua, né, no período da República. A gente teve leis que são leis recentes, gente, são leis recentes. A lei de mendigagem, a lei de vadiagem, né, que eram leis que criminalizavam a gente, pessoas negras, né, que estivessem na rua, em situação de rua, e ausência de alimento, né, criminalizava e prendia essas pessoas. Né? A lei
da vadiagem, a mesma coisa. A gente teve um processo pós-abolição, que a gente não acredita que houve, de fato, uma abolição, que a gente defende é que está havendo uma modernização dos processos de exploração e de opressão. Então, nós, né, as mulheres negras desse período, muitas conseguiram emprego no trabalho doméstico, né, enquanto que muitos homens ficaram sem trabalho, né? E aí eram criminalizados por estar em situação de rua, feito o Rafael Braga, né? Foi criminalizado por estar em situação de rua com produtos de limpeza. E aí a sugestão que fica já está anotada aqui, companheiro, é que vocês vão seguir lá, né? O Griot Política, né? É um podcast que Caio Santos, do Coletivo Afronto, tem feito, e lá ele fala sobre essas leis racistas, né? É um podcast que está disponível no Spotify, em várias plataformas, né? Uma das primeiras etapas para a gente combater processos, para a gente combater o racismo é estudar, né? A gente que é preto e preto estuda, né? Para dimensionar teoricamente e nos ajudar a agir sobre a nossa própria violência, sobre o que a gente sofre, né? E vocês, brancos e brancas, sintam-se convidados a fazer o mesmo, porque só a gente junto vai construir isso. Então, nesse período da República, a gente tem essas leis, e em 2006 chegam as leis das drogas, né? Que, fazendo um resumo, né? Aqui a gente está colocando referências no quando as lives encerrarem, né? E vou fazer, Nina, vou fazer. E tem referências de leituras, né? E organizações que tratam sobre encarceramento. E lá vocês vão aprender muito mais sobre isso. Então, em 2006, né, dando continuidade a essas leis racistas que visam penalizar e criminalizar a gente, essa lei de drogas vem para ser mais um instrumento, né, de criminalização. O que a gente defende é que a guerra às drogas não é a nossa alternativa. A intensificação, né, a ampliação da polícia nos estados, nos municípios, como instrumento de repressão e coerção, não é alternativa, né? A gente tem análises, a gente tem cientistas, né, que argumentam, estudam historiograficamente, sociologicamente, a partir de dados, né, feitos por instituições sérias, feitos pelas universidades que dizem que, historicamente, essa forma da gente responsabilizar as pessoas pelo seu crime, quando de fato elas são responsáveis, porque muitos de nós não somos responsáveis, não é a solução. Né? O aumento da polícia tem o encarceramento em massa. E aí a gente tem Juliana Borges, uma das nossas referências para estudo, e eu vou ler um trecho que ela diz aqui. Já está quase terminando. Juliana Borges conclui o livro, né, O que é encarceramento em massa, dizendo assim: precisamos pensar que as prisões não estão distantes de nós. Elas são produto de negligência e políticas que tratam diferenças como desigualdades. Porque é fato, gente. A gente é diferente, entendeu? E tudo bem, meu nariz ser largo, minha boca ser linda, meu cabelo ser maravilhoso, minha cor ser plena, entendeu? Tudo bem você ser dessa cor, você ser desse jeito, desse fenótipo, essa cor. Isso é diferença, isso é diversidade. O que não pode é isso ser constitutivo, né, nas nossas relações. Né? Isso não pode determinar uma opressão entre nós. E é isso que a ideologia racista faz. Ensina o feminismo negro e a produção teórica e ativista de mulheres negras. Um questionamento às desigualdades baseadas em hierarquias sociais e a busca radical por transformações. Quando a gente fala de radicalidade, a gente está falando da raiz do problema. Se a raiz do problema é a ideologia racista, é esse entendimento que a gente preta tem que ser explorado e oprimido, a gente tem que combater, e aí a gente tem vários mecanismos para isso. Né? Então, transformação radical da nossa sociedade, da gente
vê de uma outra maneira, que é possível, né? O movimento negro organizado apresenta estratégias alternativas. O movimento dos povos originários, quilombolas, indígenas, pescadores, apresentam alternativas de como podemos organizar nossa economia, nossas políticas, né? 15 minutos para a gente passar a bola para João, Marta. Lutar contra uma guerra às drogas que violenta, encarcera e mata nossos filhos. E aí eu queria aproveitar para prestar mais uma vez solidariedade à Jaque, que é mais uma mãe que teve o seu filho violentado por esse sistema. Quer falar? Não, pode seguir, senão eu vou me emocionar, mas pode falar. Também estou. Nossa solidariedade à Jaque, dizer que a gente está junto, né? Como ela mesma escreve, né? Irmã, né? A gente. Filhos, companheiros, irmãos, tios, pais, sobrinhos, filhas, irmãs, primas e nós mesmas. É uma emergência. Como diz Angela Davis, só seremos livres em um mundo sem prisão, sem prisões. E é isso que a gente defende. Já há estudos, já há propostas concretas de como a gente mediar conflitos, como a gente superar essa hierarquização dentro do sistema penal e criminalizador e punitivo, que não deveria nem existir. Porque a punição no Brasil, ela existe, só que ela é só para a gente. Somos maioria do carro. E aí, eu vou passar para o ponto do coronavírus. E antes de passar, eu queria, por favor, pedir que todo mundo fosse lá no Instagram ou nas redes sociais da RENFA, da Rede de Feministas Antiproibicionistas, tomar conhecimento, tomar partido e tomar atitude de mais uma prisão arbitrária. Né? A prisão de uma companheira grávida, Sara Rodrigues, que já é mãe de uma criança de 5 anos, companheira trabalhadora, companheira que esteve sempre com a gente, e mesmo que não estivesse. É nossa tarefa nos acolher e lutar para que a gente não precise passar por isso. Nesse momento que eu estou falando aqui com vocês, tem uma companheira nossa preta, grávida. Pedir para vocês tomarem conhecimento, né, desse processo e fortalecer compartilhando. Sobre o coronavírus, gente, né, que eu acho que a gente não pode, nesse contexto de pandemia global, em que milhões de brasileiros estão contaminados ou foram contaminados, mais de 41 mil pessoas morreram, eu acho que a gente precisa também tocar aqui na questão do coronavírus. E aí, dentro do mandato, a gente constitui uma equipe de trabalho, né? Maíra, Maiara, André Arari, Alu, enfim, todos nós, né, João, toda a nossa equipe, para realizar uma pesquisa, né, sobre os boletins epidemiológicos que, inicialmente, no Recife, não identificavam raça-cor, né, e agora, após a gente pressionar e o secretário de Saúde aprovar também, junto aos vereadores também que estão na Comissão de Covid, a gente vai ter identificado nos boletins epidemiológicos a questão de raça-cor, para a gente saber quem são as pessoas que estão indo até as unidades de saúde da família, até os hospitais, com suspeita ou com coronavírus, né? E o nosso entendimento é que esses movimentos sociais com que a gente trabalha junto, como a articulação Recife-Luta, a Rede de Mulheres Negras, a Rede de a Libroteca Cantina, a Rede de Mulheres Negras, a Articulação Negra de Pernambuco, o Fórum de Mulheres de Pernambuco. A gente também, enquanto movimento social, tem feito uma série de doações, arrecadações, justamente para atender a população periférica, as nossas companheiras que estão nesses territórios, e a gente que é preta e preta, pela ausência e negligência do poder público em relação a gente nesse período de pandemia. E aí, esses coletivos e organizações começaram a evidenciar algo, que está rolando uma contaminação e maior morte e menos acesso ao direito que é a saúde nos territórios periféricos, que são os territórios majoritariamente compostos por negros e negras. E aí a gente passou 2 semanas trabalhando dados do IPEA, da própria Fundagem, do grupo de trabalho do Covid, aí dá meu tempo.
E a gente começou a realizar essa pesquisa, em que o resultado dela vão ser uma nota técnica, que vai sair na segunda-feira, que traz esse contexto de pandemia, de óbitos, de contaminação, utilizando as categorias de análise de pesquisa científica, raça, cor, que é a gente, né, os territórios periféricos, a renda domiciliar, né, dos bairros mais ricos, dos bairros mais pobres, dos bairros mais brancos, dos bairros mais negros, né, dados sobre como é que está as unidades de saúde de família nesses territórios que deveriam ser o primeiro contato, né, de alguém. Eu estou com suspeita de coronavírus, vou lá na unidade de saúde da família habilitada para me atender com todos os cuidados, né, com todo o acolhimento que é necessário. E aí, nessa nota, a gente traz esse contexto, né, traz dados que vão ser acessíveis para todos e todas, e traz propostas. Né? A gente aponta que é necessário habilitar mais unidades de saúde da família para esse atendimento. E os CRAs, né, os Centros de Assistência Social, precisam estar fortalecidos não só nesse período de pandemia em que a gente está morrendo e que a gente está adoecendo, mas depois, porque a população que mais vai se prejudicar, mais vai ser impactada economicamente, como já está sendo, os Uberes, os atendimentos, né, os tipos de trabalho precarizados que a gente tem já apontam para isso. Mas no pós-pandemia, a gente também vai ser a população mais impactada. Né? E aí, nesse sentido, o mandato vai estar apresentando essa nota técnica segunda, a gente vai realizar uma reunião pública e vai estar em diálogo com os movimentos que a gente já trabalha para que as políticas sejam efetivadas no município do Recife. Gente, acho que comigo é isso. Queria agradecer quem escutou a gente, a Jaque mais uma vez, a todo mundo do mandato. Pediram aqui, e estava no roteiro, mas é que eu estava bem focada em falar essas coisas que eu falei, mas eu estou fazendo no meu Instagram, depois de muito tempo, estou utilizando o Instagram como mais um instrumento, que é limitado, porque, como o Ivan mesmo coloca, há uma grande parte ainda da população que não tem acesso sequer à internet. O microfone está aberto, tá? Nem Instagram. Mas estou utilizando o meu Instagram, que é @KYasminAlves, com um projeto, né, que eu chamo de Fala Yas, que é eu falando diretamente com vocês, assim que eu estou agora, e Yas Convida, que é convidando pessoas para a gente trocar e dialogar junto. Né? E eu tenho feito esse trabalho com Nina Moura, que está aqui, que é militante também. E convido vocês para acompanharem também por lá. Acho que a gente não pode perder de vista, né, mais uma vez, a nossa necessidade de se auto-organizar, todos e todas. Né? Formação política, auto-organização, a luta por direitos e por políticas públicas, mas também a luta no combate ao capitalismo e ao racismo e ao próprio Estado. Porque o Estado brasileiro é essencialmente racista e classista. Ele foi pintado pela elite que colonizou a gente, entendeu? Então, a gente pode sim ter outras formas de organizar a economia, a nossa sociedade, a política. Do mesmo jeito que em um período a gente se organizou de uma forma, a nível estrutural e maior, macro, é possível a gente, ao longo da história, construir, lutar, conquistar de outra forma. Acho que é isso. Eu queria encerrar com uma mensagem para João e para todas as pretas e pretos que estão aqui, porque o Afoxé Lafinhóió e meu terreiro me ensinam a reconhecer os nossos limites, né, para a gente não absorver tanto mais do que a gente já absorve, porque como não absorver se a gente está passando por isso, né? Mas Fabiano, nas oficinas, por exemplo, ele pergunta: e aí, gente, estão felizes? Vocês estão felizes? Qual é o principal objetivo de vocês aqui, sabe? E aí a felicidade é algo importante, né? Esse exercício cotidiano para a gente organizar nossa mente, nossas ideias, nosso espírito, né? Para quem, independente de crença, né? Para que a gente consiga dar conta. E para que em algum momento a gente pare de ter que dar conta, porque é muito cansativo ter que repetir tanto. E não é Yasmin só que está falando aqui, sabe? É
é Dandara, é Besouro, é Mônica Oliveira, é Marta Rosa, é Fabiano Santos, é toda uma geração, várias gerações de povo preto, tá ligado? O tempo todo falando a mesma coisa. Mas eu acredito na revolução, eu acredito no nosso potencial organizado. Eu acho que a gente ainda vai tirar muita onda por aí. Para isso a gente precisa estar vivo e viva. E aí, para encerrar a live, chamar João, meu companheiro de trabalho, amigo. Que saudade de trabalhar lado a lado contigo. A gente ficar lá no escritório, eu e ele, lado a lado. É muito bom. Eu vou trazer a música de Emicida, né? Amarelo, né? Que ele fez com o Maju e com o Pablo Vittar. Chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho chorado pra cachorro. Assim, né? Te amo. Te amo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Jaque. E aí, João? Tô te esperando. Eu tô avisando a galera que eu tô esperando o João. João? Olá, gente. Olá, Jaque. Olá, Maravilhosa. João. Ai, que saudades. Oi, gente. Uma boa tarde a todo mundo. Feliz pela live de Yasmin. Amiga, um beijo. Saudades mil de você. Saudades mil de estar trabalhando na rua, sem essa pandemia, com todas as pessoas e organizações que nos ajudam nessa jornada, né? Então, gente, eu vou me apresentar aqui. Eu sou João Pedro Simões, eu tenho 26 anos, eu moro aqui em Dois Unidos, na zona norte de Recife, sou cientista político e também faço parte do coletivo Afronte, sou um dos membros do coletivo. Eu sugiro também vocês seguirem o coletivo Afronte, porque é um coletivo muito, muito importante para a minha jornada enquanto pesquisador, enquanto profissional, enquanto pessoa mesmo, assim, foi um coletivo que me acolheu e que eu sinto muito imenso prazer de fazer parte. Além disso, eu também faço parte do mandato do vereador Ivan Moraes, sou um dos assessores, junto com Yasmin e Jaque, que está aqui, e Israel, que vai chegar depois. Faço parte desse mandato, trabalho mais na área de pesquisa, né, na área de orçamento público. Um beijo para André Araripe, meu grande mentor nessa jornada aqui do mandato também. E é isso, eu vim falar mais um pouco sobre o que o Dia do Municipal de Luta contra o Carceramento Negro representa para a gente,
para a luta antirracista no Brasil, né? A luta antirracista que vem tendo um grande destaque ultimamente, graças às manifestações que ocorreram nos Estados Unidos e aos assassinatos que ocorreram aqui no Brasil também, de crianças e jovens negros. É um problema urgente, é um problema que a gente precisa dar destaque e enfrentar. Nós do mandato do vereador Ivan Moraes, nós do coletivo de negritude em especial, nós focamos muito nas políticas públicas voltadas à população negra e à população periférica aqui de Recife. A gente trata todas essas temáticas como temáticas fundamentais, não como temáticas transversais ou temáticas de recorte. A gente não faz isso, a gente quer tratar a negritude, as políticas raciais, as relações raciais aqui no Brasil como algo extremamente fundamental. É a base da fundação desse país. O país, como Yasmin já falou na live que ela participou anteriormente, o nosso país ele foi fundado em cima de dois sofrimentos. É um país que foi colonizado, né, como todos sabemos, e que aboliu a escravidão por meio de conluios e acordos entre a elite branca, obviamente. Então, a gente precisa saber que a população negra no Brasil, ela nunca teve direito, de fato, exposto, legitimado, como algo importante dentro da formação da população brasileira. Nós do mandato, ao longo desses anos, tentamos fazer, né, dentro dos nossos limites, dentro do que foi possível dentro da instituição Câmara Municipal, a gente propôs alguns projetos de lei, algumas emendas orçamentárias, e é importante a gente frisar que o orçamento público é um grande referencial na luta por políticas públicas, porque, obviamente, num país capitalista como o nosso, sem dinheiro a gente não faz nada. Então, dentro da instituição Câmara Municipal, a gente tentou fazer algumas coisas que pudessem minimizar os impactos do racismo na vida das pessoas daqui de Recife, da região metropolitana, enfim. O que a gente tenta fazer é um trabalho onde tentamos descentralizar as ações de políticas públicas, né? Isso é importante. A geografia do espaço público do Recife ela é importante dentro desse momento. A gente quer mais exposição do que é a população negra, do que a gente tenta trazer como cultura, como mudança cultural dentro da nossa sociedade. João, me dá um minuto para eu pedir para meu menino pegar o bebê aqui rapidinho, que ele acordou. Certo. Gente, desculpa, é rapidinho, viu? Tô com beleza, Jaque, sem problema. Uma pausa por enquanto, gente, já que é mãe, novamente, e aí a gente tem que ter esses problemas, essa paciência, né? É isso. Olá, um beijo para todo mundo que está comentando, muito obrigado, meus amigos e amigas, meus companheiros e companheiras. Oi, voltei, desculpa. Oi, Jaque, voltou? Pronto, e é isso aí, voltando... o orçamento público ele é essencial, né, na nossa jornada enquanto trabalhadores da instituição pública, trabalhadores da administração pública. Eu vou citar aqui alguns exemplos de emendas na lei orçamentária anual e no plano plurianual da cidade do Recife, que a gente tentou implementar na Câmara e, infelizmente, a gente só conseguiu passar uma dessas ações, uma dessas emendas, que foi uma emenda mais descritiva, né, dentro da lei, foi uma troca de palavras, mas uma das ações que a gente botou como emenda, que não foi aprovada, infelizmente, foi a inclusão na previsão orçamentária de promoção de cursos de formação e capacitação da Guarda Municipal do Recife, porque como a gente trabalha no âmbito municipal, a gente não tem essa competência dentro do Estado, né? Então a gente focou no Recife para essa formação e capacitação da Guarda Municipal sobre violência institucional sofrida pela população negra. Porque, se eu não me engano, esse ano rolou, ou foi no final do ano passado, eu não lembro bem, mas vocês devem lembrar
que a Guarda Municipal do Recife foi extremamente violenta com um jovem negro que estava chegando dentro da Terça Negra, lá no Pátio de São Pedro, no centro da cidade, e a Guarda Municipal agiu de forma extremamente truculenta, começou a assediar violentamente o garoto, que era negro, obviamente, que nunca tinha feito nada, não tinha registro sobre nada, não estava aportando nada, estava apenas chegando no evento e sofreu essa abordagem violenta da polícia, da Guarda Municipal, com ajuda também da Polícia Militar, né? Então, para você ver como a gente é violentado todos os dias, aqui na minha comunidade, eu moro aqui em Dois Unidos, né, periferia da Zona Norte de Recife, e aqui na minha comunidade eu já fui abordado várias vezes. Infelizmente, nunca foi uma situação muito tranquila, porque a Guarda Municipal ou a Polícia Civil ou a Polícia Militar, quando eles veem que você está ciente dos seus direitos, está ciente da sua dignidade enquanto ser humano e do trabalho sujo que eles estão fazendo, eles ficam extremamente, como eu posso dizer, revoltados, né? E eu não compactuo com esse silenciamento, então geralmente é sempre uma situação muito temerosa. E o quanto é que esses membros da segurança pública trabalham, quanto eles aterrorizam as periferias do Brasil, não só aqui em Recife, mas como no interior do estado também, em outros cantos do país, na região norte, na região centro-oeste, na região sul. A gente trabalha com esse medo ao sair de casa sempre. Todo jovem negro, toda jovem negra, com certeza cresceu ouvindo dos pais que precisa sair de casa com documento, que precisa ser identificado, que precisa estar limpo para você conseguir ir e vir, né? Transitar dentro da sua própria cidade, dentro da sua própria comunidade. Eu acho que a gente precisa estar atento aos números também. É um fator que a gente muitas vezes tenta trazer para a discussão e são invalidados porque não são dados que fazem jus aos quatro do status quo, né? Não tentam mascarar o status quo. Dentro da nossa cartilha do Negrito, Negrito 2, que é o negrito que tem como mensagem na capa, a gente combinamos de não morrer, que é uma fala da Conceição Evaristo, e Yasmin já trouxe essa frase aqui pra gente. Dentro da nossa cartilha, a gente colocou várias informações, a gente colocou um processo histórico, introdutório dentro dela, a gente colocou informações, redes para você buscar apoio, redes para você se informar melhor sobre o que é a abordagem policial, o que é o genocídio da juventude negra, o que são as políticas públicas que estão em falta aqui no nosso país, como a gente pode lutar, como você, pessoa branca, especialmente, pode lutar em favor dos direitos das pessoas negras, das pessoas indígenas, das pessoas de minoria étnica, democraticamente aqui no Brasil. Dentro do nosso negrito, tem alguns dados que dizem 23% foi o crescimento dos assassinatos de pessoas negras nos últimos 10 anos, isso correspondendo 2006 a 2016, e enquanto o índice de assassinato de pessoas brancas caiu 6,8%, né? Cresceu 23% para as pessoas negras e decaiu 6,8% para as pessoas brancas. Ou seja, o projeto de genocídio ele continua a todo vapor, ele é muito bem pensado, ele é muito bem estruturado. O nosso país ele não está preparado para lidar com essas mazelas impostas pelo colonialismo, pelo capitalismo, e a gente tem cada vez mais dados que baseiam todos os nossos argumentos, dados científicos, dados extremamente confiáveis, fontes seguras de que nós estamos vivendo um genocídio negro, né? 71% é o número de homicídios de mulheres negras em relação ao de mulheres brancas. 71% mais mulheres negras são assassinadas no Brasil do que mulheres brancas. 52% das mulheres assassinadas por ações violentas de agentes do Estado, e agentes do Estado são polícias e guarda municipal, enfim,
qualquer membro de agentes de segurança, são 52% de mulheres negras assassinadas, enquanto 31% são brancas. Aí aqui a gente entra numa discussão onde você pode ouvir pessoas falando que você ficar comparando essas mortes entre mulheres brancas e mulheres negras, você quer que morra mais mulheres brancas? Pode surgir esse argumento, como já surgiu uma vez. Eu li na internet uma coisa assim, um comentário de uma pessoa dizendo que esses números que mostram os óbitos por raça são números que dentro do seu escopo estão errados, né? Onde a gente tem esse malabarismo argumentativo de que a gente quer que as pessoas brancas morram assim como a gente morre também, sendo que não, a gente quer que ninguém morra, a gente só está demonstrando as disparidades numéricas, as disparidades de vida de uma pessoa branca em relação à pessoa negra. E esses dados das mulheres foram um dos dados mais aterrorizantes que a gente encontrou, porque a gente vê que as mulheres negras elas estão submetidas a uma violência de gênero e uma violência de raça bastante intensa aqui no Brasil. Cada vez mais mulheres negras estão tendo mais voz, mas ao mesmo tempo são as mulheres que estão mais morrendo aqui nesse país, juntamente com as mulheres indígenas nas suas lutas, tanto rurais quanto urbanas. 2,5 é o número de vezes, 2,5 calma, 2,5 vezes maior a taxa de homicídio de pessoas negras em relação a pessoas brancas. Ou seja, 2,5 vezes mais pessoas negras, no geral, no universo de homens e mulheres, e pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros, estão provavelmente mais suscetíveis a um assassinato, a uma violência policial por agentes do Estado. Eu acho que é bastante improvável a gente falar sobre toda essa situação que nos ronda sem a gente citar os fatores que contribuíram, os fatores históricos que contribuíram para a nossa situação atual, né? Para como a gente lida com o racismo, para como a gente lida com todas as opressões relacionadas à etnia e à raça aqui no país. Eu vou falar aqui um trecho, desculpa, gente. Eu vou falar aqui um trecho que também se encontra aqui no nosso negrito. Aqui, ó, como é bonito. Cheio de informação, informação com didática, não informação pesada, com linguagem rebuscada. Importante afirmar isso. A gente tem que comunicar visando o nosso público, um público onde a gente sabe que tem que ter informação e que os agentes do Estado, todas as pessoas das instituições tentam renegar informação a essas pessoas.